E aí, galera do canal, hoje a gente vai entender um pouco, né, como é que funciona essa questão aí do Banco Master, Daniel Vorcaro, a ligação dele com políticos. Eu confesso assim que eu não entendo muito bem, né? E a gente vai entender isso ao vivaço com a minha IA, que é a Marília, né? E ela vai saber tá aí explicando pra gente o que que anda acontecendo. Que inclusive saiu uma notícia, né, de que o candidato à presidência Flávio Bolsonaro recebeu 61 milhões, se eu não me engano, né, do Daniel Vorcaro e a gente vai entender o porquê que isso é tão grave, né? Então vamos parar de enrolação e vamos embora, galera. Marília, eu queria que tu me explicasse aquela questão ali do Banco Master. O que que acontece? Quem é Daniel Vorcaro? Quem é o Banco Master? Me explica, por favor. Aí a Marília respondeu, né? O Banco Master virou um dos maiores escândalos financeiros recentes do Brasil. E o centro disso tudo é o banqueiro Daniel Vorcaro, resumindo de forma direta. O Banco Master era um banco relativamente pequeno que cresceu muito rápido, oferecendo investimentos com rendimentos acima do normal, principalmente CDBs, pagando taxas muito altas, tipo 120%, 130%, até 140% do CDI. Isso atraía investidores porque parecia bom demais. O problema é que começaram a surgir suspeitas de que o banco estava maquiando balanços, vendendo carteiras de créditos problemáticas como se fossem boas, usando dinheiro novo para tapar buracos antigos e operando num nível de risco gigantesco. Aí o negócio explodiu. O Banco Central acabou liquidando o Banco Master em 2025, ou seja, praticamente decretou o fim do banco. E o Daniel Vorcaro passou a ser investigado por fraude financeira, lavagem de dinheiro, corrupção, possível pagamento de propina, relações suspeitas com autoridades e políticos. Segundo investigações, o rombo estimado chegou à casa de dezenas de bilhões de reais, falando em algo de acima de 50 bilhões. O caso ficou ainda mais pesado porque começaram a aparecer mensagens, áudios e contatos dele com políticos importantes, gente do Banco Central e até ministros do Judiciário. E agora, nesses últimos dias, saiu uma nova bomba envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Reportagens mostraram áudios e negociações envolvendo dinheiro do Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Isso abalou o mercado financeiro e virou crise política também. Sobre o Daniel Vorcaro em si, ele era visto como um banqueiro agressivo. Tinha imagem de gênio ousado do mercado. Expandia o banco muito rápido, fazia negócios arriscados e cultivava contatos fortes em Brasília e no mercado financeiro. Tem muita gente comparando o caso com escândalos bancários históricos do Brasil, porque o tamanho do buraco ficou gigantesco. Mas assim, Marília, aqui em cima, né? Aqui em cima tu falou sobre fraude financeira, lavagem de dinheiro, corrupção, pagamentos, possível pagamento de propina, né? Relações suspeitas com autoridades e políticos. Eu quero que tu me explique melhor sobre isso. O que que ele fez, qual foi a fraude, como foi essa lavagem e a corrupção dele, né? Possível pagamento de propina, enfim, etc. Aí a Marília respondeu: o que está sendo investigado no caso do Banco Master é basicamente um esquema onde, segundo a Polícia Federal e o Banco Central, o banco teria criado uma aparência falsa de solidez financeira enquanto escondia prejuízos enormes e movimentações suspeitas. Ainda tem muita coisa em investigação, então parte disso são acusações e indícios, não condenações definitivas. Sobre a fraude financeira, a principal suspeita é que o Banco Master vendia investimentos altamente lucrativos sem ter lastro suficiente para sustentar aquilo, ou seja, prometia rendimentos muito acima do mercado, atrair investidores, mas o banco não teria patrimônio real suficiente para garantir tudo aquilo. Segundo investigações e reportagens, o banco também teria criado carteiras de créditos consideradas fictícias ou infladas, maquiado balanços, transferido ativos problemáticos para esconder prejuízo, usado dinheiro novo para cobrir déficits antigos. Por isso, muita gente começou a comparar o esquema a uma espécie de pirâmide financeira bancária, não no formato clássico de golpe de internet, mas numa lógica parecida. Precisava entrar dinheiro novo constantemente para manter a aparência de normalidade. Sobre lavagem de dinheiro, a suspeita é que parte do dinheiro obtido de maneira ilícita era escondido através de empresas intermediárias, contratos milionários, compras de imóveis, escritórios de advocacia, movimentações entre empresas ligadas ao grupo.
A Reuters revelou que a PF suspeita de pagamentos milionários em imóveis para autoridades e dirigentes ligados ao banco estatal BRB. Segundo a investigação, Daniel Vorcaro teria usado operações complexas para disfarçar a origem e destino do dinheiro. Parte dos pagamentos seria feita de forma indireta e empresas de terceiros teriam servido como ponte financeira. Sobre corrupção e propina. A acusação mais pesada envolve tentativa de compra, influência dentro do sistema financeiro e político. A PF afirma investigar pagamentos indevidos a executivos de bancos públicos, autoridades, operadores políticos e pessoas com influência em Brasília. Um exemplo citado pela Reuters, o ex-presidente do BRB é suspeito de ter recebido cerca de 146 milhões em vantagens imobiliárias ligadas ao esquema do Banco Master. Também há suspeita de tentativa de suborno a integrante do Banco Central para aliviar a pressão regulatória sobre o banco. E tem outro ponto importante. As investigações começaram a mostrar uma rede enorme de relações entre Vorcaro e figuras influentes do judiciário, político e setor financeiro. Isso fez o caso deixar de ser só um escândalo bancário e virar uma crise institucional. O banco acabou liquidando o Banco Master porque concluiu que havia risco grave para o sistema financeiro. Assim, Marília, tu falou sobre políticos, né, ligados, né, a Daniel Vorcaro. Cita um nome de políticos bem conhecidos, né, que foram ligados a Daniel Vorcaro. Aí a Marília respondeu: os nomes mais conhecidos que aparecem ligados ao Daniel Vorcaro até agora foram Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Michel Temer, Paulo Gunete, Andrei Rodrigues, Ciro Nogueira. Agora é importante separar as coisas. Nem todo mundo citado é acusado de crime. Em vários casos, o que eles são mensais, encontros, relações profissionais, eventos financiados pelo Vorcaro, pedidos de ajuda política ou suspeita de proximidade indevida. Quem está no centro de acusações criminais mesmo é o Daniel Vorcaro e executivos ligados ao Banco Master. Outros nomes aparecem porque receberam o contato dele, participaram de reuniões, tiveram ligação financeira indireta ou foram mencionados em investigações e vazamentos. O caso que mais explodiu politicamente foi o do Flávio Bolsonaro, porque surgiram áudios dele cobrando dinheiro do Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. O Flávio confirmou o patrocínio, mas negou troca de favores ou ilegalidade. Já o nome de Alexandre de Moraes apareceu porque houve troca de mensagens entre ele e Vorcaro. A esposa dele prestou serviço jurídico ao Banco Master. E reportagens afirmam que houve contato relacionado à tentativa de salvar o banco. Até agora, porém, não existe acusação formal de corrupção contra Moraes nesse caso. O Dias Toffoli também entrou na história porque se afastou de partes do caso após aparecerem ligações financeiras indiretas entre pessoas próximas dele e o banco. E o Michel Temer foi citado porque atuou como uma espécie de articulador ou consultor político quando Vorcaro tentava salvar o Banco Master e negociar soluções com Brasília. O que, o que assustou muito no escândalo foi justamente isso. Vorcaro parecia ter trânsito em praticamente todos os centros de poder: política, STF e Banco Central, Congresso e setor financeiro. Isso fez a investigação ganhar dimensões gigantescas em Brasília. Mas assim, Marília, eu realmente vi várias reportagens, né? Tem até um áudio que realmente foi vazado. Roda esse áudio aí. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. E esse áudio ele foi vazado pela imprensa e tudo, né? Do Flávio Bolsonaro falando sobre o filme, o financiamento do filme né, do Jair Bolsonaro. Assim, o porquê, assim, isso é tão grave? Porque parece que ele estava pedindo 134 milhões, mas recebeu 61 milhões.
O que que tu acha disso? Tu acha correto ele receber 61 milhões? Tu acha que aquele patrocínio foi um patrocínio privado mesmo, como o próprio Flávio Bolsonaro falou ali, que era um patrocínio privado? Tu vê algum tipo de ilegalidade com isso? A Marília respondeu: o problema não é simplesmente receber patrocínio. Filme, documentário e produção audiovisual podem receber investimento privado normalmente. Isso acontece direto. O que tornou esse caso explosivo foi o contexto. Segundo as reportagens e os áudios vazados, o pedido de dinheiro aconteceu enquanto Daniel Vorcaro já estava cercado por investigações pesadas envolvendo o Banco Master. Então a pergunta que surgiu foi: isso era simplesmente investimento cultural ou tentativa de ganhar influência política e proteção? E aí que mora o problema. Se um banqueiro investigado por fraude coloca dezenas de milhões num projeto ligado diretamente à família de um ex-presidente influente, isso naturalmente levanta suspeitas de compra de acesso, tentativa de aproximação política, construção de proteção institucional ou troca indireta de favores futuros. A Reuters e outros veículos destacaram justamente isso. O mercado interpretou o caso como possível tráfico de influência, mesmo sem prova definitiva até agora. Sobre os valores, os áudios falam em cerca de 134 milhões pedidos e algo em torno de 61 milhões efetivamente aportados. Isso é muito dinheiro para um projeto audiovisual brasileiro, muito acima do padrão normal do setor. Então, o mercado e a imprensa começaram a perguntar qual seria o retorno econômico real disso. Por que um banqueiro em crise colocaria tanto dinheiro nisso? O objetivo era lucro ou proximidade política? E, sinceramente, essa é uma pergunta legítima. Agora, juridicamente, até o momento não apareceu prova pública definitiva de que Flávio Bolsonaro recebeu propina, houve crime direto, ou existiu um acordo explícito de troca de favores. Então, hoje o caso está mais no campo de suspeita, conflito ético, possível influência indevida e investigações de contexto financeiro político. O Flávio Bolsonaro sustenta que foi um investimento privado legal e declarado. E até prova, até prova contrária, essa versão continua válida juridicamente. Mas politicamente e moralmente, o desgaste é enorme. Por quê? O dinheiro veio de um banqueiro depois acusado de fraudes bilionárias. Os valores são gigantescos e a proximidade com figuras poderosas começou a aparecer uma rede de proteção mútua. Então a gravidade não está só no filme, está no conjunto. Banqueiro investigado, mais milhões circulando, mais acesso político, mais interesses cruzados. Isso acende um alerta em qualquer democracia. Mas assim, Marília, uma dúvida. Tu acha que 61 milhões, que tu falou que para um cinema brasileiro é muito, né, muito dinheiro. Tu acha que 61 milhões, tu não acha que esse dinheiro poderia até servir para ele ser lavado? Isso é só uma dúvida minha mesmo, sabe? Eu não tô aqui afirmando nada. Tu não acha assim, que, como tu falou, é muito dinheiro pro cinema, né? Tu não acha que poderia servir para ser lavado? Ou tu realmente acha que tá correto, né? Porque 61 milhões é muito dinheiro. Aí a Marília respondeu: é uma hipótese que investigadores normalmente analisariam num caso desse tamanho, sim, principalmente porque produções audiovisuais podem movimentar contratos complexos, direitos autorais, produtoras, empresas terceirizadas, publicidade, consultoria, distribuição, cachês, licenciamento. Tudo isso cria muitas camadas financeiras, e operações com muitas camadas podem ser usadas tanto legitimamente quanto de forma ilícita. Mas aí entra um ponto importante: não existe até agora prova pública de que esse dinheiro do filme tenha sido usado para lavagem de dinheiro, pelo menos não divulgado oficialmente. O que existe hoje é suspeita política, estranheza sobre os valores, questionamento sobre o motivo do aporte e o fato de o investidor estar no centro de investigações pesadas. E, sinceramente, quando aparece um porte de 61 milhões num projeto audiovisual ligado a figuras políticas, vindo de um banqueiro investigado por fraude bilionária, é inevitável que órgãos de controle olhem isso com lupa, porque objetivamente é um valor fora do padrão do mercado brasileiro. Agora, dinheiro alto sozinho não prova lavagem. Para caracterizar lavagem, precisaria aparecer algo com origem ilícita comprovada, contratos simulados, empresas de fachada, notas frias, retorno oculto do dinheiro, triangulação financeira ou tentativa de esconder beneficiários reais. Sem isso, juridicamente fica só no campo da suspeita. Então hoje o cenário é mais: isso parece estranho e merece investigação, do que está aprovado que houve lavagem de dinheiro. São coisas diferentes. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês. Banco Master, né? Inclusive esse vídeo ficou até um pouco grande.
mas ficado bem explicado como é que funciona essa questão aí do Banco Master, Daniel Vorcário, Flávio Bolsonaro. E é isso, galera, e até a próxima, pessoal.